Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Verônica, mamãe da família Muniz, e nesse vídeo eu vim trazer para vocês um pouquinho sobre a diferença entre arrependimento e remorso à luz da Bíblia. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre esse tema, é só vir comigo nesse vídeo. Bom, pode ser que para muita gente... Tá, bebê? Pode ser que para muita gente arrependimento e remorso signifique a mesma coisa, mas não é bem assim não. O remorso é um sentimento ruim, ele é um sentimento que acaba com a gente, ele chega a ser fatal pra gente. Enquanto o arrependimento, ele ainda que possa ser um pouquinho incômodo no começo, no fim ele nos liberta. Como assim? Eu vou explicar pra vocês. O que diz a Bíblia sobre o remorso? Vamos começar aqui ó, em 2 Coríntios 7,10, diz que a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Então, gente, agora vamos pegar só essa segunda partezinha do versículo que diz: a tristeza segundo o mundo produz morte. O remorso produz morte. É só isso que ele vai te causar, tristeza e morte. Porque a gente fica se corroendo com esse sentimento ruim dentro da gente. E nada do que a gente pense, nada do que a gente faça consegue dar alívio pra gente. E essa tristeza, essa coisa ruim dentro da gente, causada pelo remorso, ela acaba nos matando aos poucos. Olha só esses versículos aqui. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Eu acho que todo mundo conhece essa passagem, essa história de quando Judas entrega Jesus. Então, o que Judas sentiu? Arrependimento ou remorso? O próprio versículo já diz. Judas sentiu remorso. E qual foi o final de Judas? O suicídio, a morte. Ele foi e se enforcou. Mesmo ele tendo tentado desfazer, vamos dizer assim, o que ele havia feito, devolvendo o dinheiro que ele tinha ganhado com a traição, não conseguiu, não deu certo, né? O sentimento ruim continuou dentro dele. E ao invés dele converter, vamos dizer assim, esse remorso em arrependimento, ele se entregou ao remorso. E o fim dele foi a morte. E quanto ao arrependimento? Embora possa ser um pouquinho incômodo pra gente no começo, ele nos traz paz depois. Como assim? O que a Bíblia fala sobre o arrependimento? Vamos ver aqui. Em Lucas 10,15 diz: pois eu digo a vocês que assim também os anjos se alegrarão por causa do pecador que se arrepende dos seus pecados. Olha aí, alegria. Os anjos de Deus se alegrarão por um pecador que se arrepende dos seus pecados. Olha que felicidade enorme. Imagina uma festa dos anjos no céu, porque você se arrependeu do seu pecado, porque eu me arrependi do meu pecado, porque a gente se arrependeu dos nossos pecados. Olha a festa que vai ter no céu. Outro versículo que fala sobre o arrependimento está lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O arrependimento traz perdão, o arrependimento traz cura. Ainda outro versículo. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Esse está lá em 1 João 1,9. Mais uma vez, o arrependimento trazendo perdão. E aqui, além do perdão, ainda nos traz a purificação, a limpeza de toda a maldade. Agora, para terminar, eu vou voltar naquele versículo do começo. 2 Coríntios 7,10. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Dessa vez a gente vai pegar a primeira parte do versículo que diz: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento. A princípio, quando a gente erra,
e a gente se arrepende genuinamente do nosso erro, isso nos traz tristeza. Mas o Espírito Santo vem, nos consola, porque nós nos arrependemos. E o próximo passo, depois do arrependimento, naturalmente, é pedir perdão. A gente pede perdão a Deus, a gente pede perdão à pessoa ofendida, se foi contra alguém. Deus nos perdoa. Ainda que a pessoa não nos perdoe, Deus nos perdoa. E Deus vai tirando essa tristeza dentro da gente. O Espírito Santo vem e vai trabalhando dentro da gente. E a gente consegue ficar em paz. Então, gente, resumindo, remorso traz morte, arrependimento traz vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe um like, se inscreve no canal e vem comigo nos próximos vídeos. Tchau!